muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, então se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Deus é Deus que ouve as orações. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. E a Bíblia, ela nos mostra que Deus faz diferença entre o justo e o ímpio. Nós vamos ao nosso tema, a oração do justo é poderosa e eficaz. O nosso texto base está em Tiago, capítulo 5, verso 16, a parte final do versículo que diz: a súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. A oração, ela é uma forma de nós nos expressarmos diante de Deus. Ela é uma conversa, um diálogo com o nosso Deus. Mas nós vemos que é uma forma de expressão diante de Deus e para o nosso Deus. E Jesus, ele reprova a oração que é feita para ser vista pelos homens. Mateus, no capítulo 6, verso 5, diz: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E os hipócritas são chamados assim, como nós estamos vendo nesse versículo, porque eles gostam de fazer as coisas para serem vistos pelos homens. E a oração, uma via de mão dupla com Deus, aonde é Deus com você e você com Deus, aonde Deus fala, aonde você fala, mas aonde você tem certeza que Deus está te ouvindo e você também tem que estar disponível para ouvir a voz de Deus. Jeremias capítulo 33, verso 3. Clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Agora, como que o Senhor vai te dizer coisas grandiosas e insondáveis se você não está atento a ouvir a voz de Deus? Ainda em Jeremias capítulo 29, verso 12, nos diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. É muito importante você ter esta certeza, é muito importante você confiar que a hora que você se posiciona diante de Deus para orar, você está falando com um Deus vivo, com um Deus que ouve a tua oração e com um Deus que responde a tua oração. E a Bíblia, ela nos mostra diversos personagens que tiveram intimidade com Deus através da oração, onde eles muitas vezes falavam e logo recebiam respostas de Deus. Vamos ver, por exemplo, Josué, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que tinha humildade e que é muito interessante, ele era um homem que orava a Deus, mas com simplicidade. Josué capítulo 10, verso 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeon e tu, lua, no vale de Ajalon. Esta foi a oração de Josué, uma oração humilde, uma oração simples, mas uma oração objetiva. E sabe qual foi a resposta de Deus para Josué? Josué capítulo 10, verso 13. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se. Quase um dia inteiro, a oração de Josué
fez o dia mais longo da história. E a gente vê que Deus, ele deu testemunho acerca da oração ousada de Josué. Josué capítulo 10, verso 14. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E é interessante você sempre estar ciente disso. Para Deus agir, é necessário nós confiarmos, é necessário nós crermos. E no nosso versículo base, nós vemos que a Bíblia fala que a oração de um justo, este versículo nos chama de justo, nos mostra que somos justos porque nós somos justificados por Jesus, mas sabe, é pela fé. Nós somos declarados justos pelo nosso Deus, não porque nós merecemos, então não é por nosso mérito, mas é pela graça de Deus, é pelo favor que nós não merecemos, é por meio da fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, verso 1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu entendo cada vez mais o porquê que o diabo ele trabalha para tirar fé do coração dos filhos de Deus, porque a fé é algo que agrada a Deus. Paulo fala em Romanos capítulo 3, verso 28. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé. É pela fé que o Senhor nos declara justos. Ainda nós vemos em Atos, no capítulo 13, verso 39, e por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. A lei, ela nos aponta o erro, ela nos aponta o pecado, mas somos justificados, somos declarados justos pela fé em Cristo Jesus. E a Bíblia, ela nos mostra que Deus é Deus que ouve a oração. Deus ouve a oração feita pelo justo. Provérbios, capítulo 15, verso 29 nos diz: o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Olha que tremendo! O Senhor está longe dos ímpios, mas o Senhor está próximo daqueles que clamam a Ele. O Senhor ouve a oração dos justos, e a Bíblia ela mostra que Deus ele se agrada da oração feita pelos justos. Provérbios capítulo 15, verso 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. É por isso que é tão bom nós estarmos na presença do Senhor, nós estarmos falando com o Senhor, nós estarmos conversando, estarmos orando ao Senhor. E a Bíblia ela ainda nos mostra que o Senhor, ele está atento à oração feita pelo justo. No Salmo 34, verso 15, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Deus está atento à tua oração, a oração que você faz, ela não é em vão, ela chega diante do trono de Deus. No versículo 17, no versículo 18, Tiago, ele traz como exemplo da oração de um justo o profeta Elias. Tiago capítulo 5, verso 17 e verso 18. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu os seus frutos. Olha que tremendo! Aí eu posso te perguntar, por que será que Tiago, ele cita como exemplo o profeta Elias? Nós sabemos através da Bíblia que Elias, ele era um profeta
muito conhecido pelos judeus. Certa vez, Jesus perguntou aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E a resposta foi que Jesus era tido pelas pessoas como Elias. Mateus capítulo 16, verso 14, e eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, as pessoas consideravam Elias o representante dos profetas. Outro fato importante sobre Elias, a importância de Elias para os judeus, foi quando Jesus estava na cruz do Calvário e Jesus exclamou lá na cruz, Eloi, Eloi. Jesus estava clamando a Deus, ao Deus Altíssimo, e as pessoas que ouviram Jesus falar pensavam que Jesus estava chamando por Elias. Marcos capítulo 15, verso 35, e alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, eis que chama por Elias. Aí Tiago, ele também poderia ter citado Paulo, ter citado Pedro, ter citado alguns discípulos e até mesmo outros profetas, mas o fato de Elias ser de muita estima pelos judeus, ele usou justamente o exemplo de Elias, mostrando quem Elias era, um homem simples, um homem frágil, um homem como eu e como você. Mas a Bíblia ela nos mostra que certa vez Paulo e Barnabé, eles tiveram que se posicionar diante da multidão de uma cidade chamada Listra, porque Deus havia usado eles para curar um coxo, e as pessoas de lá quiseram fazer Paulo e Barnabé deuses. Barnabé chamaram de Júpiter e Paulo chamaram de Mercúrio. E olha o que Paulo disse para eles, Atos capítulo 14, verso 15, e dizendo, senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós. Olha que interessante, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. E é para você ver, Paulo ele fala que ele e Barnabé eram homens sujeitos a mesmas paixões assim como nós. E Tiago fala a mesma coisa de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões assim como nós. E quando Tiago está falando sobre Elias, ele está mostrando justamente um milagre que foi realizado através de Elias na época do rei Acabe. Vamos ver, a primeira parte do versículo está justamente em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe, tão certo como vive Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Olha, a palavra de um homem estava sendo honrada por Deus, assim como a palavra de Josué foi honrada por Deus. E a segunda vez, que é a segunda parte do versículo de Tiago, está falando justamente quando Deus mandou Elias se apresentar a Acabe e anunciar que iria chover, mostrando para o povo de Israel que Deus era verdadeiramente Deus, que o Deus Todo-Poderoso era o Senhor, o nosso Jeová, o nosso Deus Altíssimo, porque a esposa de Acabe, Jezabel, ela falava que o Deus da chuva era o Deus Baal. 1 Reis capítulo 18, verso 1. Algum tempo depois, no terceiro ano daquela severa estiagem,
E Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias: vai apresentar-te diante de Acabe, eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Elias, ele era obediente. Elias se apresentou a Acabe e fizeram prova de que somente o Senhor é Deus. E Deus, ele é Deus que responde a oração. E naquele momento, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, todos profetas da rainha Jezabel, foram mortos porque Deus mandou fogo sobre o altar e Deus mostrou que ele é Deus. É interessante que após isso, Elias mandou Acabe subir, pois havia ruído de abundante chuva. É pela fé de Elias. 1 Reis, capítulo 18, verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Dá a entender que não havia ruído, mas a fé de Elias. Ele já estava falando o que estava para acontecer. Na verdade, havia a palavra dita por nosso Deus a Elias que iria chover. E a fé de Elias no que o Senhor falou era inabalável. E Elias sabia que o que Deus falou, ele era fiel para cumprir. Ele subiu ao Monte Carmelo, ele se colocou numa posição de humildade diante de Deus. 1 Reis, capítulo 18, verso 42. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E naquela posição, ele pede para o servo dele verificar se a chuva estava chegando. Ele pediu para o servo dele olhar para o lado do mar e ver se a chuva estava vindo, ver se havia algum sinal de chuva. E enquanto ele não viu alguma coisa, ele continuou na presença de Deus. Ele foi perseverante e Tiago mostrou que Elias, aquele homem frágil como todos, era um homem humilde, era um homem que cria na palavra de Deus. Ele era um homem sincero, ele não ordenou, ele nem cobrou nada de Deus, porque Deus havia falado que ia chover. Mas Elias, ele foi um exemplo, porque ele foi perseverante, ele ficou diante da presença do Senhor e ele mandou o servo dele 7 vezes ver se já havia algum sinal de chuva. Elias não tinha uma oração mecânica. Elias, ele tinha palavras simples, não era eloquente, não era palavras elegantes, simplesmente ele falou assim como Josué também havia dito. Mas infelizmente hoje nós encontramos pessoas que andam em busca de chavões na oração, em busca de frases de efeito, mas o que realmente importa a Deus, isto que Tiago tem nos mostrado, é a perseverança, é a obediência, é a sinceridade, é a humildade e principalmente a fé naquilo que Deus fala. João, ele também nos fala isso, 1 João capítulo 3, verso 22, e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E voltando a Tiago, ele mostra o motivo de não recebermos os nossos pedidos e ele mostra o porquê. Tiago capítulo 4, verso 3, olha o que ele diz: e quando pedis não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. É quando o que eu peço para o Senhor é algo que não vai agradar a Deus, mas vai agradar somente a mim. Quando Tiago ele citou Elias, ele mostrou que a oração de Elias, a oração feita por Elias, foi uma oração
para que a glória de Deus fosse manifestada. E quando nós vemos que a oração do justo pode levar Deus a agir a nosso favor, a acontecer milagres e encontrarmos em Deus o socorro, não porque nós merecemos, mas porque nós servimos um Deus vivo, um Deus misericordioso, um Deus bondoso. O autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 16, fala: portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. É necessário confiança para chegarmos diante de Deus, é necessário fé para alcançarmos o coração de Deus. Vou começar a concluir. A oração de um justo, ela é ouvida por Deus porque a palavra de Deus nos mostra, porque através da oração Deus age a favor do justo, Deus age a favor da palavra dele. O justo, ele é transformado à luz da palavra dele. É a palavra dele que nos ensina a fazermos o que agrada a ele e o que não agrada a ele, através da palavra que está registrada na Bíblia Sagrada, mas também uma coisa que nós vemos através da palavra: o Senhor, ele se agrada daquele que coloca nele a prioridade, daquele que se dedica a ele, daquele que se consagra a ele, daquele que vive na dependência dele e quer a vontade dele acima de todas as coisas. Não desista de orar, porque a tua oração produz efeito. A Bíblia, ela nos deixa diversos exemplos de oração, diversas pessoas que receberam vitória através da oração. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre oração. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabá, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.